Gravando, presidente. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 5 de maio de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão virtual de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. Galderizzi Teles, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Registro também a presença do doutor, só um minutinho que eu perdi aqui, doutor Gustavo, para acompanhamento da sustentação oral e acompanhamento, doutor Gustavo Peregrino, para a realização da sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos. Bom, vamos dar início aqui pelo processo 40.333.20, Roger Comércio, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu... Dr. Rubens, só antes de iniciar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Galderizzi, que agora integra a 10ª Câmara Julgadora. Muito obrigada, Dr. Galderizzi, seja bem-vindo. Espero que os trabalhos, espero que possamos estar aí à altura dos seus conhecimentos e que possamos aí sempre trabalhar de uma forma bem objetiva, tá bem? Vamos lá, doutor Rubens, então é com o senhor, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu abro a palavra para o doutor Gustavo. Obrigado, presidente, bom dia, colegas, bom dia a todos, bom dia aos patronos. Esse caso se trata, são situações em que a Câmara já conhece, são aquelas entradas interestaduais de medicamentos, normalmente no norte do estado de São Paulo, onde há uma situação que visa deixar de pagar o ICMS-ST. Normalmente, essa mercadoria vem de outro estado e muitas vezes passa por um estabelecimento simulado, alguma coisa assim, para depois dar entrada nos estabelecimentos reais, de forma a não se pagar o ST. Enfim, eu não estou falando do caso concreto, estou falando do casos gerais, que nós já conhecemos. Esse daqui se insere com uma característica diferente, mas se insere nessa mesma situação. Então, as acusações são de falta de pagamento do ICMS na entrada do território paulista de medicamentos sujeitos à substituição tributária, onde deveria haver a retenção antecipada. Então, há uma exigência aqui em torno de 140 milhões de reais em ICMS que deixou de ser pago. E a situação, em suma, é essa, senhores. Muito obrigada, doutor Rubens. Doutor Gustavo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. O caso trata da exigência de ICMS, de fato, na antecipação, né, na entrada no Estado, por antecipação, do artigo 426 do Regimento Interno. Se o doutor relator me permite só uma ponderação em relação ao caso. Antes, a gente tem aqui uma exigência de imposto na entrada direta da Roger Goiás, que era uma empresa do grupo que ficava em Goiás, para a Roger Comércio, que é a empresa autuada. Tá? Então, aqui, diferente dos casos de exigência com contribuinte inidôneo no meio, nós não tínhamos, a gente tem uma venda de fato direta da empresa de Goiás para a empresa de São Paulo. A discussão que se meou aqui no processo decorre do fato de que essas mercadorias elas estavam já depositadas em um armazém do grupo, na empresa Roger Logística, que fica localizado aqui no estado de São Paulo. Então, a gente tem, de um lado, uma alegação do fisco de que a mercadoria entrou da Roger Goiás para a Roger Comércio, que é autuada, e, do outro lado, a alegação e demonstração do contribuinte de que, na verdade, foi feita uma operação triangular de venda da Roger Goiás
para autuada, mas de mercadorias que já estavam armazenadas em um armazém dentro do estado de São Paulo e só foram remetidas desse armazém direto para a compradora, a Roger Comércio autuada aqui no processo. Então, a discussão decorre toda dessa prova de que as mercadorias já estavam localizadas no estado de São Paulo em posse do armazém. Esse processo é um pouco antigo, ele foi, já tinha julgamento, primeira e segunda instância, foi remetido para a Câmara Superior em recurso especial e a Câmara Superior verificou essa alegação de que as mercadorias já estavam no estado de São Paulo, entendeu que é uma alegação relevante e baixou os autos em diligência, anulou as decisões proferidas e baixou os autos em diligência, concedendo ao contribuinte prazo de 90 dias para juntar planilhas, fazendo a correlação das notas de remessa para o armazém com as notas de venda que foram autuadas. Então, a Câmara Superior nada mais disse que, tá bom, diante disso que você está alegando de que as mercadorias já estavam no armazém de São Paulo, me demonstra, então, que essas notas que foram autuadas têm relação com notas de venda que você apresentou, com notas de venda, não, desculpa, com notas de remessa da Roger Goiás para o armazém. Tá? E foi isso que foi feito. A gente juntou uma planilha de quase 20 mil páginas no processo. Essa planilha foi remetida para o fiscal em diligência. Nós tivemos diversas diligências. O fiscal, infelizmente, nessas várias diligências, tivemos um embate aí no processo, gente alegando que o fiscal não estava cumprindo a diligência no sentido de analisar as planilhas. O fiscal cada vez tinha um argumento diferente, chegou até a alegar que o contribuinte tinha montado essa planilha fez bater a planilha das notas, mas, de novo, é um processo são planilhas que somam quase 20 mil páginas, é praticamente impossível o contribuinte conseguir fazer bater, inclusive com valor, quantidade de mercadoria remetida, fazer bater as notas. Então, é uma alegação que não tem muita base. Depois de todas as diligências, finalmente a fiscalização analisou a planilha e apresentou a conclusão de que a planilha comprovaria aquilo que está alegando, mas que não da totalidade. Então, a fiscalização apresentou os totais que foram autuados, totais das operações, e os totais que ele chegou na planilha que a gente apresentou, e apresentou uma diferença. Né? Independente de qualquer coisa, a gente já tem aqui que o fiscal, nessa análise, acaba por acatar, ainda que uma parte, de que, de fato, aquela parte ali que ele reconhece está comprovada. E, estando comprovado, a gente não vê como o auto de infração não ser cancelado, não ser reduzido, ao menos, né, nesse ponto. Não bastasse tudo isso, a gente tem que levar em consideração ainda que a planilha vem com diversos elementos que comprovam isso que foi alegado. Então, por mais que se considere que a planilha não comprova a totalidade das operações, o que também é difícil de considerar, porque a fiscalização, quando apresenta essa fundamentação, ele apresenta um total de notas autuadas que é diferente do total que constou nos demonstrativos do auto de infração, que acompanharam os autos de infração, e também é diferente de outras alegações que ele trouxe em outros 3 ou 4 momentos no auto de infração. Então, a gente tem, em outros 4 momentos, confirmando, a gente tem montantes diferentes que o fiscal traz. Então, apenas para exemplificar, a gente junta isso na nossa última manifestação, mas no demonstrativo do auto de infração, por exemplo, para o ano de 2009, o fiscal traz um total de mercadorias autuadas, total de operações, no valor de 168 milhões. Tá? Depois, mais para frente, ele apresenta uma manifestação fiscal, as folhas 59.347, e fala que o total das notas autuadas não seria mais 168 milhões, seria 197. Em uma outra manifestação, ele fala que não teria mercadoria autuada nesse período, que esse valor seria zerado.
E aí, por fim, nessa última manifestação, ele traz um outro valor de também 168 milhões mais 413 mil, e não 495 mil, como na primeira manifestação. Isso é o exemplo para 2009. 2010, 2011, a gente tem a mesma situação. Cada manifestação do fiscal ele traz um totalizador diferente. Então, como que a gente pode considerar essa alegação de que não estão comprovadas todas as mercadorias, se o próprio fiscal, quando soma aí os valores que ele entende devido da autuação, ele também não chega num consenso, né? Então, fica até difícil de exigir, né, que seja feita uma contraprova em cima qual o total que ele considera que é o total do auto de infração. Tá? Mas não bastasse tudo isso, a gente tem também outros elementos que demonstram que, ainda que se considere que a planilha está em valor menor, que essas mercadorias, de fato, já estavam localizadas no armazém aqui no estado de São Paulo. Por isso, não tiveram ingresso no estado nesse momento e, então, não seria passível de exigência de antecipação do imposto. A gente tem que considerar que o CFOP de todas as operações autuadas é o CFOP 6106, que trata de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não deva por ele transitar. Ou seja, é uma operação, um CFOP de operação em que a mercadoria não saiu ou não passou pelo estabelecimento do vendedor. É uma mercadoria que foi remetida direto de um outro estabelecimento, seja de uma operação triangular ou uma compra de um outro lugar, ou de um armazém, que é o caso, né? Então, primeiro que o CFOP já demonstra isso. Além disso, a própria fiscalização, ela reconheceu aqui no processo que o grupo OG geralmente faz operações desse jeito. Ele reconhece que as operações feitas na venda de Goiás para São Paulo, normalmente, em palavras dele, passam pelo armazém. Então, ele reconhece que isso é uma operação usual da empresa. Além desse processo, tem um outro processo que o mesmo fiscal atuou a empresa, que a gente tem uma situação muito parecida, que inclusive o auto de infração foi cancelado, está aguardando julgamento de recurso especial da Fazenda, mas a gente tem uma alegação ainda mais incisiva do fiscal. Naquele auto de infração, o fiscal atesta que a Roger Logística ela faz armazenagem de todas as operações da empresa. Então, a gente tem um fato que, além de tudo, é conhecido pelo fiscal. Além disso, a gente também demonstrou que quando as operações não são feitas pelo armazém, porque, de fato, né, a grande maioria das operações vem pelo armazém, mas, de fato, não são todas. Quando não é feita pelo armazém e tem a remessa direto de Goiás para São Paulo, a empresa faz o recolhimento do imposto. Então, a gente juntou diversas GNREs com a demonstração de que, quando aquela nota vem direto de Goiás, a empresa reconhece a antecipação e recolhe. Então, a gente tem, de fato, esse tratamento diferente dentro das operações da empresa. Eu acho que é isso. É importante ressaltar que, enquanto a gente trouxe aí uma grande conjunto probatório com essa planilha, realmente muito grande, muito trabalhosa de fazer, toda a documentação, as notas que abarcam a operação, então desde as notas autuadas até essas notas de remessa das mercadorias para o armazém foram juntadas, as GNREs que eu citei. Enquanto a gente juntou todo esse acervo probatório, o fiscal se limita ali a informar que a planilha não faz correlação, que não faz prova nenhuma, e não bastasse isso, ainda traz toda essa confusão do montante autuado. Vale lembrar também que aqui a gente não está tratando de uma mera... eu não consegui me defender por conta disso. Eu consigo me defender, a gente apresentou defesa, apresentou recurso, diversas manifestações no processo. A questão é que a gente tem um vício na base de cálculo do auto de infração, né? A gente não sabe se o valor que está sendo autuado é o que, de fato, existe de operações. A gente não sabe se o que efetivamente prevalece como as operações praticadas no período de autuada são aquelas apresentadas pelo fiscal
nos demonstrativos do auto de infração, que acompanharam o auto de infração na sua lavratura, ou aqueles outros 3 apresentados no decorrer do processo. Então, fica difícil a gente ter uma certeza de qual é efetivamente a base tributável. Então, eu acredito que são esses os principais pontos que a gente queria levantar nessa sustentação oral, e repisando aí pela cancelamento do auto integral, do auto de infração, ou ainda que não se reconheça pelo cancelamento integral, ao menos o reconhecimento da parcela em que o fiscal reconheceu que está comprovada na planilha apresentada, a gente pugna aí pelo provimento do recurso. Obrigado. Doutor Gustavo, parabenizo pela sustentação e pela objetividade. Eu vou devolver a palavra para o doutor Rubens. Obrigado, presidente. Esse processo, normalmente eu faço um resumo, aqui eu vou ter que realmente me aprofundar um pouco mais, então eu peço aí a paciência dos meus colegas. O doutor Gustavo apresentou a defesa, eu vou ler aqui uma parte das contrarrazões da representação fiscal. As folhas tais, a representação fiscal expõe o seguinte: que o ponto central das alegações do recurso é no sentido de que as mercadorias objetos do AIN teriam... Antes de começar, eu acho que ficou claro para os pares o que a situação fática, né? Existe a ROGE Goiás, a ROGE Logística e a ROGE Autuado. As mercadorias saem do estado, saem de Goiás, tá certo? E terminam aqui no Autuado. Na entrada do território paulista, há que se pagar um imposto antecipado, tá bom? O autuado diz o seguinte: não, as mercadorias já estavam na logística no estado de São Paulo e de lá vieram para cá. Mas as notas fiscais constam como origem a Goiás. E a única prova, assim, indício de que isso já estaria em São Paulo é o CEFOP indicado nas notas fiscais, mas não há nenhuma menção no corpo das notas fiscais que a mercadoria estava em São Paulo. Então, toda esta controvérsia do auto se resume que o autuado comprove que a mercadoria estava, de fato, fisicamente, no estado de São Paulo, e de lá deu entrada no seu estabelecimento, que aí o imposto teria que ser pago por essa logística, que é do grupo ROGE também, e que... Dentro dessa situação, tá bom, pode ter que houve alguma mercadoria que passou pela logística, outra não passou, e ficava uma coisa vaga, assim, que não conseguiria se provar, né, com certeza, essa situação. Então, vou ler aqui a manifestação da representação fiscal. O ponto central das alegações do recurso é no sentido de que as mercadorias objeto do AIN teriam sido remetidas previamente da ROGE Goiás para a ROGE Armazém, antes da aquisição pela ROGE Distribuidora. Em nenhum momento a recorrente logrou êxito na comprovação dessa alegação, mesmo após ter sido devidamente notificada pelo fisco em momento anterior à lavratura do AIN, a prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória a respeito das aquisições de mercadorias do fornecedor de Goiás, da ROGE Goiás, localizado, obviamente, em Goiás. Se tais mercadorias foram remetidas diretamente a ele ou já se encontravam depositadas em estabelecimento localizado em território paulista em momento anterior à sua aquisição, tendo em vista não haver nas notas fiscais qualquer menção no corpo, fazendo referência de que as respectivas mercadorias teriam sido remetidas a partir de um endereço diverso do emitente, tampouco de que já se encontrassem em território paulista. Em sua resposta, o contribuinte apenas alegou que a utilização do CEFOP 6106 seria suficiente para se comprovar que as mercadorias já se encontravam em armazém geral localizado em território paulista no momento anterior à sua aquisição. Vale ressaltar que, ante a insuficiência da resposta apresentada, o contribuinte foi novamente notificado a comprovar se as mercadorias objeto das notas fiscais, abre aspas, foram remetidas diretamente a ele ou já se encontravam depositadas no estabelecimento paulista em momento anterior à sua aquisição. Porém, conforme informação do fiscal, não foi formalizada a resposta pelo contribuinte. A indicação do CEFOP tal também se faz necessária, mas não é suficiente. Além disso, como se verá mais adiante, outros elementos probatórios necessários e, portanto, exigidos pelo fisco na fase da auditoria não foram apresentados. É condição essencial fazer constar nas notas fiscais de venda a indicação de que as mercadorias tenham sido remetidas do armazém geral
para que pudesse ser identificada a responsabilidade do armazém geral no pagamento do imposto devido por substituição tributária na saída de mercadorias depositadas por contribuinte de outro Estado, conforme a responsabilidade imposta nos termos tais do RICS. Conforme o relatório de caracterização de interdependência, restou constatado que há interdependência entre a Arrojo Goiás e a recorrente. Além disso, dados cadastrais indicam que a Arrojo e Armazém possuem o mesmo quadro societário das duas. Então, enfim, são todos dos mesmos donos, tá? É de se estranhar, ao mesmo tempo em que a recorrente insiste na alegação do prévio trânsito das mercadorias pela Arrojo e Armazém, ela não apresentar comprovantes de recolhimento do CMS por parte desta, pois, ao nosso ver, ela poderia ter acesso a esses documentos se caso existissem. Ou seja, ninguém pagou nada, tá? Como bem observado pelo senhor fiscal, mesmo que as operações ocorressem na forma alegada pelo recorrente, ou seja, com trânsito pela Arrojo e Armazém, pelos dados acima citados, seria, por hipótese, apenas com relação a uma pequena parte, menos de 15%. A recorrente nem sequer conseguiu comprovar que essa pequena parte estaria inclusa dentro das operações objeto do AIM. As operações objeto do presente AIM referem-se a vendas de mercadorias diretas pela Arrojo Goiás para a Arrojo Distribuidora, o autuado, sem o trânsito pela Arrojo e Armazém. Desta forma, os AINs lavrados contra a Arrojo e Armazém referem-se a operações com outras mercadorias e não as mercadorias desse auto de infração. O processo primeiro foi distribuído na primeira Câmara, que anulou a decisão de primeira instância. A julgadora, então, converteu o processo de diligência ao fiscal para manifestação a respeito de gares juntados pelo autuado. O fiscal constatou que nenhuma das gares refere às operações objeto do presente AIM, o que lhe causou estranheza, uma vez que o impugnante informa que a presente petição serve, pois, ao fim de instruir o libelo de defesa com as guias acima citadas que são indispensáveis ao desígnio do caso, a bem da verdade material do contraditório da defesa anexam aos autos, pois as guias questionadas pelo agente fiscal. O AIM foi novamente mantido em decisão monocrática e um novo recurso ordinário foi interposto, onde pede nova anulação da decisão. A representação fiscal apresenta novo parecer, onde se posiciona pelo não provimento do recurso ordinário, destacando o seguinte: de fato, se formos à petição, verificamos que serve para juntar cópias da conta fiscal e GARE. Foi constatada naqueles documentos, após análise de cada uma das GARES, que nenhuma das GARES refere às operações de objeto presente AIM. Explícito o equívoco do autuado ao reclamar não terem sido apreciados os documentos ofertados pela petição. Ao contrário, mesmo apresentados a destempo, aqueles documentos foram considerados naquela sentença, ainda que não tenham produzido os efeitos desejados. A nona Câmara converteu o processo novamente em diligência, solicitando ao contribuinte nova juntada de provas e de novas manifestações do auditor. O contribuinte juntou petições, o auditor mais uma vez manifestou, informando que o autuado recolheu apenas uma pequena parcela do imposto referente às mercadorias que não provieram da Arrojo e Armazém. Porém, como já dito acima, todos os valores recolhidos pelo contribuinte no período de tal a tal foram considerados descontados do presente AIM. Foi aproximadamente 10%. Não existe venda da Arrojo Goiás para a autuada em que as mercadorias já estivessem depositadas na Arrojo e Armazém. Ou, se existe, é impossível identificá-las. As operações constantes nos AINs tais e tais lavrados contra a Arrojo e Armazém não coincidem com as operações referidas neste AIM. Como já explicado algumas vezes, não é possível vincular as notas fiscais de retorno simbólico emitidas pela Arrojo e Armazém e que foram objeto de autuação contra o Armazém Geral com as notas fiscais deste AIM aqui. A Fazenda Pública não entendeu por ocorridas as remessas por conta e ordem da Arrojo Goiás através da Arrojo e Armazém para a autuada. O que a Fazenda Pública entendeu, que inclusive está bem explicado nos referidos AINs, é que estas remessas tiveram como destinatário estabelecimentos paulistas, mas em nenhum momento foi possível identificar esses estabelecimentos paulistas como sendo a autuada. O recurso foi julgado na 5ª Câmara, que manteve as acusações fiscais. Aqui, o autuado entrou com PRJ, provido no sentido de conceder novo prazo para juntar de documentos pelo autuado, com retorno à Câmara julgadora para nova decisão. O contribuinte juntou 16 mil documentos. A 5ª Câmara converteu o processo em nova diligência ao auditor para análise da mencionada documentação, e o auditor se manifestou dizendo que é um quebra-cabeça, onde de um lado foram listadas algumas notas fiscais objeto da autuação e do outro lado foram listadas partes de notas fiscais de remessa para armazéns
para o mesmo tipo de mercadoria até a quantidade bater, porém sem qualquer elemento que possa de alguma forma ser utilizado para vincular as mercadorias. Assim, podemos afirmar com total convicção que não ficou comprovado que as mercadorias remetidas para armazenamento no Estado de São Paulo são as mesmas mercadorias objeto da autuação, ou seja, os documentos apresentados não fazem prova de que as mercadorias adquiridas pela autuada já se encontravam em território paulista. Expõe que operações ocorridas entre janeiro de 2009 e 31 de maio de 2009. O autuado se utiliza da alegação que o responsável pelo pagamento do imposto seria o armazém, uma vez que a partir de 1º de junho a legislação paulista acrescentou os artigos tais, a obrigação de que o armazém geral paulista deve ser o responsável pelo ST para certas operações. É importante mencionar que no presente AIM existem operações que ocorreram antes da alteração da legislação. Assim, para as operações ocorridas entre janeiro e maio de 2009, mesmo que as mercadorias tivessem transitado anteriormente pelo Armazém Paulista, o responsável pelo recolhimento do ST continua sendo autuado, independente de provar que entrou em armazém ou não. Ou seja, independente da alegação do contribuinte, os valores lançados nos subitens 1.1 a 1.110 são devidos pela autuada. Operações ocorridas após esta legislação que atribui ao armazém geral o pagamento do ST, com relação à planilha juntada ao processo, notificamos o autuado a apresentar em formato como é que chama o programa? De Excel, para possibilitar sua análise, uma vez que trata-se de mais de 16 mil folhas. O autuado atendeu a notificação e apresentou 3 arquivos em formato XLSX, um para 2009, um para 2010 e outro para 2011. Assim, observamos que o autuado listou nas colunas à esquerda da planilha notas fiscais CFOP 6106 de aquisição de mercadoria da Arroz de Goiás, objeto da autuação. E para cada uma dessas notas fiscais, relacionou nas colunas à direita da planilha partes de notas fiscais de remessa para o armazém geral com o mesmo tipo de mercadoria até a soma das quantidades ficasse igual à nota fiscal de compra. Ou seja, para cada nota fiscal de compra de um produto de Goiás, a autuada procurou uma nota fiscal de remessa para depósito de data anterior e foi pegando partes dessas notas até a soma das quantidades bater. Não há qualquer vinculação entre as notas fiscais objeto da autuação e as notas fiscais de remessa para depósito. O que a planilha demonstra é que, para algum momento anterior, o Armazém Paulista recebeu esses tipos de mercadoria. Mas, como já explicado detalhadamente, essas mercadorias remetidas para o Armazém Paulista podem ter tido qualquer destino, pois a Arroz de Goiás não vende apenas para a autuada, tendo outros inúmeros clientes no estado de São Paulo. Outro ponto que chama atenção em relação à planilha é que, para conseguir relacionar mercadorias remetidas para o Armazém Paulista em quantidades suficientes, e observe que, como já informado anteriormente, ele não relacionou todas as notas fiscais autuadas, o autuado foi buscar notas fiscais de armazenagem de períodos muito anteriores. Por exemplo, para as notas fiscais de compra de 2011 relacionadas, quase a metade do valor são de notas fiscais de mercadorias remetidas para armazenagem entre 2008 e 2009. Ou seja, o contribuinte quer que se acredite que o Armazém Paulista, ao invés de remeter essas mercadorias para outro cliente da Arroz de Goiás, manteve esses produtos estocados por 2 ou 3 anos, apenas para ter o autuado como destinatário. O processo foi novamente convertido em diligência ao contribuinte para aperfeiçoar o conjunto probatório, relacione por meio de planilha quais as notas fiscais que deixou de apresentar, etc. O contribuinte juntou outra petição, onde afirma que o fisco está exigindo que ele produza prova contra si mesmo, que é vedado pela Constituição. Já o auditor juntou as folhas tal, onde juntou a relação de todas as notas fiscais autuadas, informando quais não constam da planilha apresentada pelo autuado e quais ele relacionou com valor inferior. O autuado reitera suas razões. A representação fiscal se manifesta, por fim, alegando que o autor do feito rebateu os principais argumentos oferecidos pelo autuado, enfatizando que, como já demonstrado no termo de diligência, a planilha mencionada apresentada pelo autuado não faz prova de que as mercadorias remetidas para armazenagem no estado de São Paulo são as mesmas mercadorias objeto da autuação. Ou seja, mesmo para as notas fiscais que foram relacionadas, não houve comprovação de que as mercadorias se encontravam no território paulista. Finalmente, senhores, esse é o relatório. Então, passo ao voto. Então, a acusação de falta de pagamento de ICMS na entrada de mercadoria sujeita ao ST no território paulista proveniente de Goiás.
O autuado afirma que, embora a documentação fiscal tenha sido emitida por estabelecimento goiano, a mercadoria já se encontrava no território paulista, em armazém geral, de forma que a premissa da acusação não se sustenta. Ocorre que o autuado não consegue comprovar a alegação de que as mercadorias já se encontravam em armazém paulista e de lá teriam sido remetidas ao seu estabelecimento. A única prova por ele alegada é o CEFOP indicado na documentação fiscal do estabelecimento goiano. Ressaltando que boa parte dessas operações seria indiferente, né, se a mercadoria tivesse transitado ou não por armazém geral, porque isso aconteceu antes da legislação que atribuiu ao armazém geral o pagamento do ST nessas situações, tá certo? Então, e o fiscal sustenta, poxa, mas já que são todos do mesmo, já que todos do mesmo grupo, então apresenta o comprovante de pagamento do armazém geral, tá tudo certo, mas também não apresentava. Então, vejamos com mais pormenores a situação. Na qualidade de comércio atacadista, o contribuinte adquiriu para revenda grande volume de mercadoria sujeita ao ST, proveniente de Goiás, tendo como maior fornecedor a empresa do grupo denominada Roja Goiás Distribuidora, sendo que esse estado não possui acordo. Bom, a gente já conhece como é que funciona o esquema, né? Com o estado de São Paulo relativo à retenção dos semestres por ST. O fisco apurou que os recolhimentos por guia de recolhimentos especiais constantes na sua conta fiscal se apresentavam em valores extremamente reduzidos se comparados ao volume de operações de aquisição de mercadorias sujeitas a ST provenientes de Goiás. Foi apurada a falta de recolhimento apenas para compras provenientes da Roja Goiás, que para algumas operações não houve qualquer valor recolhido, e para outras houve recolhimentos inferiores aos devidos. Apesar de não haver qualquer menção no corpo das notas fiscais de compras de que as mercadorias teriam sido remetidas de Goiás, que as mercadorias teriam sido remetidas a partir de endereço diverso do emitente, lá de Goiás, o fisco notificou o contribuinte a informar e a comprovar se os produtos adquiridos a partir de 1 de junho de 2009 já estavam depositados em estabelecimentos paulistas, uma vez que a partir dessa data, como já explicado, né, caberia ao armazém o pagamento do ST. O contribuinte não apresentou qualquer documento que comprovasse que as mercadorias já se encontravam em São Paulo, e a simples utilização do CEFOP 6106 não pode ser considerado como prova de que as mercadorias já estavam depositadas em território paulista, ressaltando que essa triangulação ocorreu entre empresas do mesmo titular, tá certo? Assim como o autuado não conseguiu comprovar que as mercadorias adquiridas da Roja Goiás após 1º de junho de 2009 tiveram como origem um armazém paulista, fica atribuído ao autuado responsável pelo recolhimento do ST para todas as aquisições de mercadorias provenientes de Goiás. Há ainda que se considerar o fato de que boa parte das operações autuadas ocorreram antes dessa data, situação onde seria indiferente o fato da mercadoria se encontrar ou não em armazém paulista no momento. Houve diversas juntadas de documentação pelo autuado no decorrer do processo, que foi convertido de diligência por 5 vezes ao auditor fiscal para apreciação e manifestações. Houve ainda anulações de decisões e demais intercorrências que fizeram esse processo se arrastar por 9 anos nesse tribunal. Pois bem, transcorrido todo esse prazo, onde ao contribuinte foram ofertadas todas as oportunidades de comprovar o alegado por todos os meios de prova por ele escolhidos, inclusive a entrega de mídias físicas no posto fiscal que foram analisadas pelo auditor, que durante o processo foi por diversas vezes acionado para analisar novos documentos, elaborar novas planilhas, o fato é que as alegações do contribuinte permaneceram sem comprovação. Em uma das inúmeras vezes em que o auditor foi sobrecarregado com novas manifestações, este solicitou ao autuado que expusesse o motivo pelo qual os valores de sua planilha não coincidiam com os valores das operações apuradas. Ao que o contribuinte respondeu na petição, abre aspas, exigia do contribuinte esta relação de notas fiscais que supostamente devem ser mantidas no AIM, as quais, repita-se, decorrem de alegações do fiscal, exigir que o contribuinte produza prova contra si mesmo, o que é vedado pela Constituição Federal. Pois bem, as 3 empresas envolvidas nas operações, a Roja Goiás Distribuidora, a Roja Comércio Distribuidora de Cosméticos e a Roja Logística e Tecnologia, são do mesmo grupo empresarial, sendo assim claro que, se as alegações apresentadas pelo ocorrente fossem verdadeiras, não haveria problema algum em apresentar a documentação probatória, inclusive as provas de que a mercadoria já se encontrava de fato depositada no armazém paulista ou que houve o pagamento do imposto anteriormente. Não teria problema nenhum apresentar isso.
mas o recorrente alegou que não se pode exigir dele que faça prova contra si mesmo, algo que ele compreensivelmente vem se recusando a fazer por 9 anos. Portanto, resta-lhe insistir em sua estratégia de retardar a conclusão do processo, estratégia que foi muito bem sucedida até esse momento. Nesse sentido, requer agora uma nova anulação da decisão recorrida por supostos vícios na análise das provas, sendo que já houve tal anulação anteriormente, de forma que a ilustre julgadora, desta vez, analisou a totalidade do conjunto probatório, concluindo que o que vem sendo repetido exaustivamente há 9 anos, ou seja, o contribuinte não comprova o que alega. Não há que se anular novamente decisões nesse processo, apenas porque elas não foram favoráveis ao contribuinte. A verdade é que não resta mais nada a ser analisado. Tudo já foi remoído e simplesmente não há provas a sustentar o que alega o autuado. O mesmo anexou 16 mil documentos em apenas uma de suas juntadas extemporâneas, material que, ao ser analisado, nada comprovou, apenas confirmou a premissa da acusação fiscal. Eu não vou ler novamente o que já li. Então, ocorreu a entrada de mercadoria sujeita a ST no Estado de São Paulo sem recolhimento antecipado do imposto. O adquirente da mercadoria era o autuado, que procura atribuir a outro estabelecimento, a ele interligado, a responsabilidade pelo pagamento parcial do débito, alegando que a mercadoria havia dado entrada naquele estabelecimento antes de ser remetida a seu próprio estabelecimento. No caso, cabe ao autuado comprovar o que alega, ônus esse do qual o mesmo não consegue se desincumbir, apesar de ter trazido milhares de documentos ao processo, e entrega um volume imenso de informações em mídias digitais, onde, em outras incongruências, o auditor identificou uma operação de conta de chegada, inclusive através de registros de entradas no armazém ocorridas 3 anos antes das aquisições do recorrente. E o auditor conclui que, tendo em vista que as supostas provas apresentadas são apenas cópias digitalizadas de DANFs, sem que tenha sido apresentado qualquer documento, planilha demonstrativa que relacione tais notas fiscais aos documentos cujas operações foram objeto da autuação, entendemos tratar-se de uma manobra protelatória por parte do impugnante. Então, portanto, está plenamente comprovada a acusação fiscal, cabendo ao autuado o recolhimento do imposto que o mesmo deixou de pagar na entrada interestadual de mercadoria sujeita a ST, tudo indicando que o estabelecimento da Rua de Armazéns foi interposto como um suposto intermediário no trajeto da mercadoria, de forma a atribuir a esse estabelecimento a responsabilidade pela sonegação fiscal no momento em que a fraude fosse apurada, de forma a blindar o patrimônio do autuado. Lembrando que ambas as empresas possuem quadro societário em comum e, obviamente, agiam em conluio. Por esse motivo, a representação fiscal observa com razão que, acaso as alegações segundo as quais a mercadoria havia sido previamente depositada na Rua de Armazéns fosse verdadeira, não haveria nenhuma dificuldade em obter a documentação probatória junto a esse armazém. Tá? O fato é 9 anos transcorridos, inúmeras diligências, decisões anuladas, um gigantesco esforço imposto injustamente, ao meu ver, ao auditor fiscal, a quem foi atribuída a tarefa de, além de já haver providenciado a instrução da acusação, verificar e reverificar milhares de documentos juntados no dossiê do processo. O resultado é que nada do que o autuado alegou ficou comprovado. Pelo contrário, as inconsistências verificadas na documentação apenas confirmam o que já se sabia, ou seja, que o autuado deixou de pagar o imposto devido por antecipação da entrada interestadual da mercadoria adquirida, junto ao estabelecimento goiano da Roje, havendo indícios de fraude estruturada através da simulação de entradas e saídas da mercadoria no estabelecimento da Roje Armazéns. O recorrente alega que a utilização da base de cálculo das multas só seria aplicável aos fatos geradores ocorridos após a alteração legislativa da Lei 13.918 de 2009, ou seja, a partir daquela data. Na verdade, a lei entrou em vigor na data de sua publicação, sendo que apenas o efeito do inciso 8 do artigo 12, que nada tem a ver com as multas, aguardou o prazo previsto nas alíneas tais da Constituição Federal. Portanto, a atualização do valor básico das multas independe do momento em que ocorreu o fato gerador ou a respectiva infração, mas tão somente do momento em que ocorreu o lançamento de ofício. Tendo esse ocorrido após dezembro de 2009, ocorre a atualização da base de cálculo da multa e o presente ano foi lavrado em 2013. Multas previstas na legislação, especificamente artigo 85 da Lei 6374, atualização do seu valor básico, objeto da súmula 13 desse tribunal. Defiro o pedido
de redução dos valores da multa, nos termos do 527-A, já visto que as ações propiciam falta de pagamento do imposto. Hipótese que a redução das multas é vedada. Taxa de juros, súmula 10, Selic. Desta forma, com fundamento no artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, que dispõe a respeito do caráter vinculante das súmulas desse tribunal, eu aplico, então, a súmula 10, a nova redação, dando parcial provimento ao recurso ordinário apenas para reduzir os juros. O número da Câmara está errado aqui, eu vou alterar assim que o presidente liberar a edição do voto. Eu já estou vendo a expressão dela. Foi um erro da minha parte. Senhores, esse é o voto. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto, mas não perdoo pelo erro. Está na minha listinha, já tinha visto. Doutor Rubens... Eu só peço para a senhora dar um passo aqui. Não. Eu já vou editando. Sim, senhora. Deixa eu só abrir aqui. Acho que eu já registrei. Iniciar debates. Ok. Doutor Rubens, eu não tinha visto, honestamente, que o processo era tão extenso. Eu não tive nem tempo de ver esse processo. Confesso. Eu vi aqui, são, acho que 160 arquivos PDF. E me parece que esse processo aí, como bem relatado, teve várias diligências, manifestações, manifestação da autuada, junta documento, junta planilha. Eu realmente não consegui analisar com antecedência. Eu acho que eu vou pedir vista, doutor Rubens, para dar uma olhada, porque realmente acho que tem várias alegações aqui da autora que eu gostaria só de olhar. Esse processo, eu não sei se o doutor Gustavo vai saber me dizer, eu acho que o doutor Rubens não mencionou, porque eu me lembro de ter passado por um desses processos, eu acho que aqui pela 10ª Câmara mesmo, e foi um processo que nós acabamos convertendo em julgamento em diligência, mas eu não achei aqui. Pelo menos eu não sei se é o mesmo, né? Mas eu gostaria só de analisar com um pouco mais de tempo, porque realmente eu não consigo verificar agora todos esses documentos. Doutor, deixa eu só passar para a representação. A representação quer fazer alguma manifestação ou prefere aguardar o retorno? Eu vou preferir aguardar o retorno, senhora presidente. Obrigado. Doutor Galderize. Bem, presidente, essa é a minha primeira manifestação oficial, pelo menos agora, com a Câmara já composta, e iniciar fazendo aqui um registro. Para mim é uma felicidade ter novamente o doutor Rubens em parceria, ainda quando juiz substituto, me acolheu muito bem na 6ª Câmara e me ajudou a dar continuidade aqui nos tribunais administrativos. Ter a sua presidência, para mim, será uma grande experiência, a primeira presidenta que terei a oportunidade. E não estamos falando só de uma situação de gênero, mas, sobretudo, de qualificação. Temos 10 câmaras com 2 mulheres na presidência, e essa é muito bem representada, inclusive, por vezes, ali na Câmara Especial, e com votos e reconhecimento aqui robusto. Acho que enobrece muito a figura do Tribunal Administrativo, presidente, a sua presença, o seu pulso, a forma de como conduzir aqui os trabalhos. E tanto o doutor Tony como o doutor Adilio, que terei a oportunidade de conhecê-los agora nessa nova trajetória. Nós iniciamos com um caso nada simples. Esse caso já passou pela 9ª Câmara por 2 vezes, e não sei se o doutor Rubens teve a curiosidade de verificar, mas já passou por mim. Existe, inclusive, um voto de preferência meu, quando ainda componente ali na 5ª Câmara com o doutor Silvio, que era o meu presidente ali à época. O meu voto foi vencido à época por 3-1, mas foi exatamente o voto que foi adotado no racional estabelecido no recurso especial, da época de conceder ali uma diligência em virtude de uma solicitação expressa que não tinha sido ainda analisada em nenhuma das circunstâncias. Eu tenho muito aqui a sensibilidade do Dr. Rubens, que a postergação a ninguém ajuda. Eficiência, ela não existe sem a análise dentro do lapso temporal. Do outro lado também, presidente, eu tenho aqui a sensibilidade que nós estamos no último âmbito de se analisar provas.
no último âmbito de se verificar fato jurídico, porque chegando à Câmara Superior, lá, como o doutor Rubens bem sabe, a doutora também sabe, a parte de análise é totalmente diversa. E esse é um caso eminentemente de provas. E provas não faltam. O que vem aqui é uma questão de sopesamento, da sua qualidade, da sua suficiência ou da sua insuficiência. Eu tive aqui a oportunidade, presidente, até de traçar algumas linhas iniciais, mas é um caso que demanda uma análise mais detida, e, em meu sentir, melhor o prejuízo de uma reanálise com cuidado e a cautela da 10ª Câmara aqui, do que essa sensibilidade de um acervo probatório robusto, simplesmente agora ser votado, pelo menos por mim, que estou ingressando hoje, peço aqui desculpa, doutor Rubens, sem ter analisado e verificado outros pontos que são aqui determinantes para o caso. E tenho certeza que é um caso que não voltará ter demora aqui em pauta, e teremos aqui a possibilidade agora, com a vista da presidente, de se debruçar melhor. Mas apenas essas considerações. Curiosamente, é um caso que já tive a oportunidade de analisar. Tenho aqui alguns sopesamentos acerca do elemento probatório e das diligências que foram feitas, mas irei aguardar o retorno aqui da Vistos, até para a gente poder aprofundar o debate com a apresentação e análise também da representação fiscal do Dr. Rubens, e bem como do patrono e do Dr. Odilo. Era isso, presidente. Agradeço aqui a possibilidade de manifestação. Bem, muito obrigada, doutor Galderize. Deixa eu ver, perdi o doutor Odilo. Doutor Odilo prefere se manifestar no retorno? Tendo em vista aí a saída em vista, eu prefiro me manifestar no retorno. Tá bem. Doutor Rubens, já fez a correção? Sim. Perdoável? A correção Já, é perdoável? Já fez? Já sim. Tá bem. Então, deixa eu só... Vamos ver que agora é a hora da verdade, doutor Rubens. Vamos ver se agora eu consigo registrar. Parece que sim. Sim, consegui. Cadê o doutor? Doutor Gustavo. Doutor Gustavo saiu? Está aqui. Estou aqui. Doutor Gustavo. Doutor Gustavo, então o processo sai em vista comigo. Eu vou tentar analisar o processo com a maior brevidade que for possível. O senhor acompanha aí a pauta. Numa próxima sessão de julgamento que ele venha a ser agendado, se o senhor quiser acompanhar, já sabe qual é a providência. Tá bem? Obrigado, presidente. Bom dia. Obrigada. Bom dia para o senhor. Deixa eu só fechar aqui, que eu abri uma série de páginas aqui para acompanhar o voto do doutor Rubens. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, cedida a vista, ok. Nós vamos só, doutor Rubens, eu vou só propor a inversão aqui da pauta, não temos mais inscritos, mas eu vou pedir só para inverter aqui, que eu preciso fazer colar ainda o meu voto. Nós vamos para o processo 41.33942, Agroquímica Brasinha, processo de sua relatoria, é um recurso ordinário, e não temos inscritos aqui para a sustentação. Então, a senhora me passou a palavra, né? Sim. Bom, são um auto de infração com 8 acusações fiscais. É um cenário de fraude fiscal estruturada, tá certo? E eu vou, então, passar ao voto. Inicialmente, deixa eu fazer primeiro uma apresentação das acusações fiscais, né? Emissão de notas fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento do destino. Emissão de notas fiscais consignando importâncias inferiores às respectivas operações.
emissão de conhecimento de transporte consignando declaração falsa contra o estabelecimento de origem, remessa, transporte e entrega a destinatário localizado em outra unidade da Federação de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal, crédito indevido relativamente à entrada de mercadorias em relação ao suposto emitente inexistente, emissão de nota fiscal consignando declaração falsa contra o estabelecimento ou destino, novamente, recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Enfim, inicialmente não havia isso na decisão recorrida que enseja na unidade, a julgadora analisou o conjunto fático probatório do processo, concluiu pela procedência das acusações fiscais e fundamentou seu entendimento de forma satisfatória em conformação da parte, não torna o julgado anulável. Não há previsão legal para que o fisco promova diligências nos estabelecimentos situados no Paraná ou em qualquer outro local, visando produzir provas do que alega o contribuinte, cabendo a ele mesmo providenciar estas provas. O recorrente insiste em que teria agido sem dolo, que não houve conluio, mas a intenção do agente não é relevante nesse caso, nos termos do 136 do CTN. Ainda que se verifique a ausência de dolo na conduta do autuado, esse aspecto é inócuo nesse processo. Os julgamentos de crédito indevido fundamentados em documentação fiscal inábil analisam a boa-fé, que deve estar comprovada sob os aspectos previstos na jurisprudência. Não comprovada a absoluta boa-fé, é indiferente se a conduta foi praticada com dolo ou não. Das leituras das extensas narrativas das acusações fiscais de folhas 1 a 15, cujos detalhes normalmente são reservados pelo relatório circunstanciado da acusação fiscal, ausente nesse processo, faço um breve resumo para viabilizar o entendimento dos meus pares. Do estabelecimento Rendrel Henrique Aguiar Santos. Trata-se de um estabelecimento fictício que nunca operou no endereço indicado em qualquer outro local, o proprietário não foi localizado em seu endereço cadastral, na verdade era o endereço da empresa, não havia contador cadastrado, tal empresa simulou sua existência desde o momento de sua constituição fraudulenta, que tinha por único objetivo praticar fraudes fiscais. Do estabelecimento Supervia, distribuidora de alimentos e transportes. Essa empresa operava no endereço cadastral com quadro societário composto por 2 pessoas interpostas, de condição socioeconômica precária. Um deles havia sido condenado por roubo e a segunda pessoa, cujo paradeiro era desconhecido, estava cadastrada no Bolsa Família, sendo que a empresa teria faturado 157 milhões de reais no período. Um dos sócios, entre aspas, se encontrava no estabelecimento no momento da visita dos fiscais. Informou que o administrador, que era o seu Antônio, não se encontrava naquele momento, levando o fisco a perceber que essa pessoa era a responsável de fato pelo estabelecimento. As saídas declaradas dessa empresa eram totalmente incompatíveis com a quantidade irrisória de entradas. A inscrição foi declarada nula a partir de tal data, da data em que o quadro societário foi simulado. Não houve recurso administrativo em face da anulação da inscrição estadual dessa empresa. Das operações objeto do AIM, o autuado emitiu notas fiscais indicando como destinatário o Rendel Henrique Aguiar Santos, estabelecimento que não existia, sendo que, na verdade, o produto seguia diretamente para o estabelecimento paranaense Potencial Biodiesel, e a carga era transportada pelo próprio autuado, tá certo? Desta forma, o imposto diferido deixava de ser recolhido ao Estado de São Paulo na medida em que Rendel Henrique Aguiar Santos era um estabelecimento de fachada, que jamais adquiriu, recebeu ou vendeu qualquer produto. E, evidentemente, jamais recolheu imposto. Desta forma, Rendel Henrique Aguiar Santos era utilizado pelo autuado como estabelecimento interposto de forma a ser a ele atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto nas saídas interestaduais. Ou seja, caso agisse dentro da lei, o autuado em suas saídas interestaduais recolheu o imposto devido pela interrupção do diferimento e o imposto da operação própria. E em relação às saídas onde não foi possível identificar o real destinatário, estas foram consideradas internas. Ainda nas saídas indicando como destinatário Rendel Henrique Aguiar, houve operações com óleo comestível usado para reciclagem, onde, na impossibilidade de se verificar as condições para isenção, que é o destino para uso industrial, está sendo cobrado imposto sobre alíquota interna. Tá certo?
há uma vasta manifestação do fiscal aqui, demonstrando que tudo isso fazia parte de um esquema de fraude fiscal estruturada, envolvendo a PR, a Gordocol, a Comercial Agromix, a Sudsul Comercial Agropecuária, Gatstar, Unilum. Tudo isso teve a sua inscrição anulada, tá bom? E o relato circunstanciado foi juntado em relação a isso. Percebe-se que, longe da alegada boa-fé, o que se constata é que, de fato, o autuado participava ativamente de um esquema de fraude fiscal estruturada, se utilizando de empresas interpostas, de forma a negociar sebos e produtos afins, remetendo os produtos a seus clientes e simulando triangulação com empresas laranjas, como se estas empresas fictícias tivessem adquirido os produtos do autuado e determinado que a entrega ocorresse aos clientes do próprio autuado no Paraná ou em destinos incertos. Assim, a Agroquímica Brasília deixava de pagar o imposto diferido, assim como o imposto da operação própria, pois caberia a estas empresas simuladas esse recolhimento, né? Então, ele vendia para o Paraná, para outros lugares, mas simulava que havia vendido anteriormente para essas empresas simuladas, né? Que aí o diferimento continuava para essa empresa simulada. Tá? Só que saía dele diretamente para o seu cliente e ninguém pagava nada. Pois bem, o autuado, ele brada, ele ruge, né, contundentes alegações de inocência e de boa-fé, acusando o fiscal de perseguição, apresentando-se como uma empresa injustiçada, que teria sido prejudicada pela inércia do fisco em seu papel fiscalizatório, permitindo que empresas simuladas exibissem cadastros em situação regular, situação que o teria levado, assim, inocentemente, a triangular operações com todas elas, na mais absoluta boa-fé, sendo injusto que o ato que anulou a inscrição estadual dessas empresas retroaja para atingir as operações objeto desse aí. Ele só não explica as circunstâncias expostas que o colocam como parte do esquema fraudulento, senão o próprio mentor, detalhado minuciosamente e concluído na seguinte forma, abre aspas, diante de todo o que exposto, patente ausência de interesse negocial no refolho das operações que destinam sebo e assemelhados aos contribuintes paranaenses, potencial, etc., etc., haja vista sobejamente demonstrado serem estes os maiores parceiros comerciais do infrator, de tal sorte que não se faz possível imaginar qualquer outro interesse que não seja o de suprimir o pagamento do imposto estadual devido nessas operações interestaduais que seriam pagos se corretamente registradas. Cristalino o comportamento intencional do infrator ao verificar que 62% do montante das saídas internas realizadas, principalmente o abrigo do diferimento, indicam por destinatário estabelecimentos já comprovadamente em situação regular perante o fisco e que jamais efetuaram o recolhimento do imposto devido pela interrupção do diferimento. Da mesma forma, além disso, 30% das operações internas se encontravam sob averiguação por suspeita da mesma situação e, identicamente, também não tiveram imposto devido pela interrupção do diferimento do recolhido. Ou seja, acho que quase mais de 90% das operações do autuado eram operações fraudulentas, né? A esse respeito, há um eloquente silêncio do recorrente, né? Nenhuma palavra. Há que se ressaltar que o presente aí se refere apenas a uma fração da fraude fiscal estruturada promovida por Agroquímica Brasília, esquema este envolvendo seu estabelecimento paulista, sua matriz paranaense e outra filial naquele estado, além das empresas laranjas paulistas interpostas para que o produto remetido de São Paulo pelo recorrente chegasse ao Paraná sem pagamento do imposto. Desta forma, afasto as inverossímeis e fantasiosas alegações de boa-fé do autuado. O conjunto fático probatório comprova a sobeja que o mesmo agiu com dolo, visando sonegar impostos através de um esquema de fraude fiscal estruturada, figurando ali como o seu principal beneficiado. E
Item 1. Desta forma, é procedente o item 1, pois o autuado emitiu notas fiscais consignando intencionalmente um destinatário falso paulista com o objetivo de sonegar o imposto devido pelas operações próprias nas saídas interestaduais, sendo exigido o imposto a 12% nas saídas, onde não foi possível determinar o real destinatário, sendo assim consideradas internas e tributadas a 18%. E nas saídas onde se afastou a isenção por não ser possível verificar se o destinatário utilizaria o produto como insumo industrial. Informo que o imposto devido pela quebra do diferimento referente às operações está sendo exigido no item 3. Item 1 mantido. Item 2. É procedente o item 2, onde o autuado emitiu notas fiscais indicando falsamente a origem da mercadoria como sendo Rendel Henrique Aguiar Santos, que dispensa maiores considerações, mantido o item 2. O item 3 cobra o imposto devido pela interrupção do diferimento nas saídas falsamente indicadas pelo autuado como sendo destinadas a Rendel Henrique Aguiar, conforme já exposto anteriormente, sendo os produtos seguindo o estabelecimento do autuado diretamente para o Paraná ou para destinatários incertos. A suposta triangulação, onde Rendel Henrique Aguiar teria adquirido mercadoria em operação triangular e determinado sua entrega no Paraná, foi simulada e fazia parte do modus operandi do esquema fraudulento arquitetado pela Agroquímica Brasinha, que interpunha empresas fantasma entre si e seus destinatários, de forma a atribuir a responsabilidade do pagamento dos impostos a Rendel Henrique Aguiar. Cabe aqui informar que, conforme relatado pelo fiscal, o irmão do titular do autuado, Marcelo Aparecido da Silva, compunha o quadro societário de empresas simuladas, que inclusive abasteciam Rendel Henrique Aguiar Santos com créditos do ICMS fictícios. O diferimento se interrompeu nas saídas interestaduais ou nas saídas a destinatário desconhecido, situação que impede a cobrança do imposto no momento devido, mantido o item 3. Item 4, emissão de conhecimento de transporte com declaração falsa quanto à origem da prestação dos transportes, ainda com relação a Rendel Henrique Aguiar Santos. E o fiscal afirma que, por oportuno, não está sendo imputada a penalidade relativa ao subfaturamento no serviço de transporte, evidente diante dos ínfimos valores atribuídos ao serviço de transporte, R$ 100 para percorrer distância de 640 km com carga de dezenas de toneladas. Pelo fato de haver restado comprovado que os conhecimentos de transporte eletrônico em questão foram emitidos tão somente para tentar dar áreas de legalidade às operações dissimuladas pelo infrator. Então, ele emitia um CTR, tá aí, por um valor pequeno, né, era só, é tudo fraudado, então, poxa, não precisa pôr, põe um valor baixo e paga pouco imposto. Enfim, item 5. O item 5 trata de remessa, transporte e entrega ao estabelecimento paranaense potencial biodiesel de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, na medida em que os documentos que supostamente acobertaram as remessas eram de emissão atribuída a Rendel Henrique Aguiar, ou seja, documentos inidôneos, pelo que se consideram as remessas desacompanhadas de nota fiscal. O autuado emitiu conhecimento de transporte indicando dolosamente que as mercadorias estariam acobertadas pelas notas fiscais inidôneas emitidas em nome do laranja paulista Rendel Henrique Aguiar Santos. As provas da inidoneidade da documentação supostamente emitida por Henrique e Rendel já foram analisadas. Item 6. Crédito indevido na entrada de mercadoria acompanhada de documentação fiscal inidônea de emissão atribuída à Supervia Distribuidora de Alimentos, empresa com quadro societário simulado. Desta forma, não tenho dúvidas que a documentação é inidônea, que o crédito não pode ser tomado. E quanto à alegada boa-fé do autuado, já totalmente desacreditada, temos que, conforme exposto pelo fiscal, o autuado notificado a informar os nomes e os dados das pessoas que representaram a Supervia, além de outros da espécie porventura existentes, tais como endereço, telefone, etc, etc, etc. Qualquer elemento que pudesse comprovar a realização das operações, o infrator declarou que todas as operações entre as empresas envolvidas eram articuladas por Marcelo Aparecido, telefone X, e-mail mbrasinha, Gmail e tal, e em comento, Marcelo Aparecido da Silva é irmão do titular do infrator, conforme relatado no item 1 retro. Concorre ativamente para a supressão do pagamento do imposto estadual em operações realizadas pelo infrator, quer como representante, quer como integrante do quadro societário do estabelecimento simulado. E, no caso sob análise, serve-se inclusive de caixa postal eletrônica do domínio do próprio infrator, Brasinha.
Ou seja, o irmão do titular do autuado era sócio de empresas laranjas utilizadas no esquema de fraude aqui exposto. E o autuado alega que agiu de boa fé e culpa o fisco. Enfim, percebe-se que o autuado não consegue comprovar a efetividade das operações que a supervia, não se verificando boa fé na situação. Item 7. O autuado emitiu nota fiscal consignando declaração falsa contra o destino, ali indicado como sendo supervia, já sabemos da situação dela, mantido. Item 8, acusação de recebimento de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, lá do Henrique Andriel, já sabemos também. E é isso. Multas previstas na legislação, atualização do seu valor básico, súmula 13. As multas não podem ser reduzidas, né, pelo 527-A. E ressalto que, mesmo considerando o valor das multas elevado e confiscatório, o autuado ainda assim articulou um esquema de fraude estruturada visando a sonegação fiscal. O que seria, então, se as multas fossem suaves, né? Então, eu conheço o presente recurso ordinário, nego seu provimento, mantenho o auto de infração, já vou corrigir a Câmara aqui. Um minutinho só. Hoje só está dando fraude fiscal estruturada aqui, né? Não provido, voto registrado. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto, pela análise, ainda mais que o doutor corrigiu a tempo antes que eu pudesse falar qualquer coisa, mas deixa eu só perguntar uma coisa, aqui não tem a súmula, né? Então, como eu não verifiquei, mas como eu não coloquei, provavelmente são operações posteriores. Se eu não voltei para verificar, mas como não coloquei, provavelmente é. Representação? Deixa eu só dar uma... Só aqui a título de colaboração, tá, doutor Rubens? Sim, claro. Se tiver, vamos colocar, sim. Sim. É porque alguns processos são relatoria antiga e pode ser que tenha passado esse... 2021. Ok. Elaborado em 2021. Representação, ok? Me parece que tem um mês. Setembro de 2027, né? Dois. De 2027, nossa, eu tô longe agora, já tô lá na frente, 2017. As operações são de setembro, peraí, acabei de abrir aqui. Outubro de 2017. Setembro de 2017. Por essa razão. A março de 2018 são as operações. Foi por essa razão que juntamos a petição pedindo a aplicação da súmula 10, limitando os juros à Selic. Tá bem. Então, eu vou pedir que a presidente liberar para mim a edição do voto. Acho que é mais rápido do que alguém fazer preferência. Pronto. Um minutinho só. Enquanto isso, doutor Galderize. Presidente, registrar aqui a detida análise do Dr. Rubens, tendo em vista o conjunto probatório que foi ofertado e a natureza do item infracional, eu posiciono aqui que farei o acompanhamento nos termos da relatoria. Perfeito, muito obrigada. Doutor Odilo. Devido a essa análise minuciosa do Dr. Rubens, eu o acompanho. Muito obrigada. Representação. Tirante a questão da súmula 10, nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Obrigada. Pronto. Estou registrando aqui. Pronto.
Perfeito. Bom, eu também não tenho nada a acrescentar. Eu vou acompanhar o Dr. Rubens, então eu vou encerrar os debates. Com essa Selic, daqui a pouco eles vão estar querendo voltar para os juros antigos. Não tenha dúvida. Verificar quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.33942, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Olha, só uma observação, assim, eu fico, assim, percebo assim, como o fisco ele perde ótimas oportunidades de usar a responsabilidade solidária, né? Porque nesse caso é clássico, assim, sabe? Daria para responsabilizar a pessoa física do sócio pelo débito fiscal inteiro. Se encaixa, né? Mas perde-se essas oportunidades, assim, muitas vezes por falta de instrução mesmo, né? Muito bem, então vamos para o próximo. 41.475, pague menos, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos para sustentação oral. Ótimo. Deixa eu só ver aqui se tem algum problema que eu deva corrigir rapidamente no voto. Tem. Deixa eu vou arrumar aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Sim. Isso é um caso de defesa intempestiva, tá bem? E eu não estou conhecendo, quer dizer, eu não estou provendo o recurso ordinário, porque a defesa foi intempestiva. Eu vou ler rapidamente aqui. O autuado foi notificado em 8 de março de 2021, com ciência automática, sendo o dia seguinte, um dia útil, iniciou-se a contagem do prazo de 30 dias, qual se exauriu em 7/4, dia útil. E, como bem apontado pela representação fiscal, a própria procuração outorgada pelo autuado, em nome do advogado por ele constituído para lhe representar no processo, foi emitida em 8/4 de 2021, ou seja, no momento em que o autuado constituiu o advogado, já se encontrava exaurido o prazo legal para a apresentação da defesa, que foi apresentado no dia seguinte, 2 dias após o prazo legal. Tá, então, não há nenhuma justa causa para a apresentação intempestiva da defesa, estando correta a decisão recorrida que não a conheceu, porque nos termos do artigo 7º da Lei 13.457, decorrido o prazo, extingue-se automaticamente o direito de praticar o ato, salvo se o interessado provar que não o realizou por justa causa. Reputa-se justa causa o evento imprevisto ou alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. E o artigo 29 da mesma lei diz que não será processado no contencioso administrativo pedido intempestivo. Então, eu conheço o presente recurso ordinário para negar seu provimento, mantendo o auto de infração. Já estou registrando aqui. Dr. Rubens, parabenizo pelo voto. Interessante que eu tenho a impressão que é exatamente o mesmo caso que nós julgamos na semana passada, mesmo prazo, inclusive mesma data, se eu não estou enganada. Ou foi um mês antes, parece assim que está bem próximo, mas eu até fiz a contagem aqui, realmente, dia 9 foi uma sexta-feira, inclusive. Bom, dia 8, aliás, acho que foi uma sexta-feira. Doutor Galderize. Sem maiores comentários, presidente, farei o acompanhamento no sexto termo da relatoria. Doutor Odilo. Também acompanha o relator. Representação. Só tenho uma dúvida, que é a seguinte: se deveria ou não aplicar
a súmula 10 aqui nesse caso, porque há fatos geradores anteriores a 2017, e embora seja realmente todo o processo administrativo, ele começa com a defesa não existiu, ficou uma coisa meio... Eu estou em dúvida se é o caso ou não. Se for o caso, eu coloco aqui sem problema nenhum. Não sei o efeito disso posteriormente, né? Ele vai para execução sem Selic, né? Pois é, se a gente não agir agora, vai com o Selic, né? Desculpa, sem Selic. E eu não consegui. Mas me parece que a súmula, não sei, doutor Galderizi, talvez tenha aí talvez até uma tese já sobre isso, mas me parece que a súmula seria aplicável independente. Gente, não vamos aplicar Aí, sem problema nenhum. Me parece que sim, né, doutor Galderizi? Independente. Eu quero até agradecer aqui a representação fiscal pela sugestão, que eu acho que é muito bem-vinda, e pela postura do Dr. Rubens aqui, prontamente já. Só para compartilhar, eu tenho um entendimento sumular é matéria de ordem pública, independentemente ou não da Constituição aqui, da fase contenciosa em estrito senso. Acho que só estamos aqui fazendo um filtro qualitativo, doutor Rubens, até pensando em um aspecto pragmático. Você evita um argumento em sede judicial de suspensão de agibilidade por iniquidez de crédito, por algo que nós já podemos aqui sanear e trazer essa liquidez, e que, se houver outras matérias a serem enfrentadas, que sejam que não essa. Então, acho muito pertinente e destaco aqui a minha boa surpresa em ver o posicionamento da Câmara em realizar o atendimento dessa forma. Senhora presidente, se a senhora puder abrir para mim uma edição, enquanto os colegas debatem, eu vou já editando aqui. Pois não. Queria só acrescentar que a defesa pede exatamente a limitação dos juros à taxa Selic. Então, estamos aí atendendo o pedido da defesa. Tem a petição, doutor? Tá na defesa que não foi conhecida, né? Então, não seria melhor, então, defesa. colocar... Não seria melhor, então, a representação agora providenciar uma petição ou uma manifestação aqui? Olha, quando há manifestação do contribuinte nesse sentido, a gente não faz essa petição, né? Mas diante do fato que realmente não foi conhecida a defesa, tá? Eu vou então fazer rapidamente. Melhor. Aqui. Melhor. Desculpa, enquanto isso, doutor Odilo. Aqui não entendi como ficou no sistema, parece que a solicitação de vistas concedida não é bem vistas, né? É só uma manifestação formal. E tirou de pauta? E pediu vista, não preferência. Mas eu não encerrei o julgamento. Espera um pouquinho, calma que eu não encerrei o julgamento. Então, vamos lá. Devolver... Foi. Essa fica para a próxima. O doutor Tony pediu, eu não realmente eu concedi, não reparei que era vista, era preferência. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo cancelar. Só um minutinho. Consegui. Vamos lá de novo. Ainda bem que eu não encerrei. Vamos lá.
que o erro foi meu, né? Eu que pedi Mas vistas. agora pode solicitar a vista, agora pode solicitar Não, a vista. não, não solicita vista, não. Vista não, manifestação. Vista não, desculpa. Opa, não. Olha aqui, de novo. Não, pode solicitar preferência. Agora sim. Está feita lá o pedido de SELEC. Muito bem. Então, acho que agora, completo, podemos encerrar debates. Desculpa, eu acho que eu não ouvi o doutor Odilo. O doutor Odilo vai acompanhar? Eu já havia me manifestado, Desculpa, doutor inclusive Odilo. agora em relação à súmula também. Perfeito. Muito obrigada. Então, vamos lá, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 41.475, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Então, vamos lá. Processo 41.15972, SEB comercial, processo de minha relatoria, um pedido de retificação de julgado. Senhores, o voto já está disponível e eu vou fazer aqui só uma menção. Esse processo passou aqui pela 10ª Câmara, foi um processo, inclusive, de minha relatoria. Deixa eu só abrir aqui. Foi um processo de minha relatoria. As acusações aqui de crédito indevido a título de ressarcimento de substituição tributário. O contribuinte ele não efetuou o lançamento de todos os itens das notas fiscais no arquivo magnético. O valor do ressarcimento escriturado foi maior do que apurado pelo fisco. O contribuinte ele apresentou laudo técnico que reprocessou o arquivo magnético, existindo aqui nesses arquivos inconsistências das informações prestadas pela autuada que levaram o fisco a realizar o lançamento. O pedido de retificação de julgado alega que omissões e que a decisão atacada teria desconsiderado a existência de provas relevantes, que levou em conta elementos equivocados em relação a determinados documentos constantes dos autos, e incorreu em nítida omissão, tendo deixado de apreciar questões essenciais ao deslinde do feito. De forma aqui bem sucinta, eu fiz aqui algumas menções
relativas ao que foi arguido pela autuada, e pela simples leitura da própria decisão atacada, é possível verificar que a decisão, ela, corroborada pelos demais integrantes da Câmara, inclusive, analisou todos os pontos aqui arguidos pelos interessados, tanto assim como os documentos que foram apresentados. Tem aqui um laudo da KPMG que foi apresentado, mas esse laudo ele foi baseado nos arquivos magnéticos que o fisco entendeu estarem aqui com informações inconsistentes. Esse laudo ele fez a análise desses documentos, dessas informações reprocessadas, mas tudo isso foi analisado lá na decisão atacada. Então, eu trago aqui uma série de pontos, falo aqui a respeito dessa análise dos documentos, relembrei aqui questões que envolveram os fatos aqui trazidos nos autos, que havia um regime especial, que tudo isso foi, de fato, apreciado. Foi mencionado expressamente a respeito deste parecer da KPMG, foram mencionados vários pontos aqui, tanto de questões trazidas pela representação fiscal, quanto pela autuada. Então, por fim, aqui eu entendo que essas questões, novamente, pela simples leitura da decisão recorrida, é possível notar que não existem omissões. Me parece que esse pedido de retificação de julgado ele está baseado mais no inconformismo da autuada relativamente a uma decisão que não lhe foi favorável, do que propriamente um erro de fato que traria demonstrado aqui algum erro de fato previsto lá no artigo 15 da Lei 13.457 para conhecimento do pedido de retificação de julgado. Mas, por fim, eu conheço e dou parcial provimento ao pedido de retificação de julgado, até atendendo o pedido aqui de folhas 1901 da representação fiscal para aplicação da taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10. Então, senhores, acho que de uma forma bem sucinta como voto, e deixo a palavra aberta para manifestação dos senhores. Deixa eu só registrar o voto enquanto isso. Doutor Rubens, eu tenho uma questão aqui que eu preciso lhe perguntar. É o seguinte, no recurso ordinário, já vi o pedido de taxa Selic, aplicação da taxa Selic, mas lá eu fiz o registro como não provido. Eu registrei o meu entendimento, houve uma época que acho que eu já comentei aqui, houve uma época que eu dava provimento ao recurso parcial, ao recurso ordinário do contribuinte para aplicar a taxa Selic a partir de novembro de 2017. Nesse caso, eu reconheci, faço menção à aplicação da súmula, a aplicação da taxa Selic a partir de novembro de 2017, mas lá registrei como não provido o recurso. Então, agora, me parece que o registro, eu tenho que dar provimento ao PRJ, com parcial provimento e também parcial provimento ao recurso ordinário. Tá certo. Né? Sim. Reduzir os juros e dar provimento parcial a RO. Aos dois. Ok. Então, parcial provimento. Só para evitar qualquer equívoco, né? Então, doutor Galderize. Estou vendo todos quietos, então vamos lá. Doutor Galderize primeiro. Presidente, verificado aqui o caso, a peça é muito mais próxima de um embargo de declaração do que uma retificadora de julgado. Haveria pontos aqui de nulidade de não análise, não de contraposição entre a normativa, que seria o fato de uma retificadora. Então, nesse sentido, faria aqui o acompanhamento nos termos da relatoria.
Obrigada, doutor Galderiz. Só para fazer um acréscimo, vários pontos que foram trazidos aqui no PRJ já foram ligados em sede de recurso ordinário, inclusive. Esse é só um ponto relevante. Doutor Rubens. Eu estou acompanhando. Doutor Odilo. Também acompanho. Representação. Nenhum acréscimo, senhora presidente, só eu queria agradecê-la publicamente pelo aviso que nos deu acerca justamente da súmula 10 da Selic, que suscitou a petição que fizemos ontem. Muito obrigada, representação, por ter atendido. Esse é o objetivo, né? Tentar ser o mais célere possível, o mais objetivo possível. Bom, então, senhores, vamos lá. Vou encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Eu acho que a senhora iniciou antes que eu pudesse confirmar. Espera só um pouquinho, então eu vou reabrir debates. Então vamos lá, encerrar debates. Agora sim, doutor Rubens. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.159.72, o recurso ordinário o PRJ foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Então, encerrar o julgamento. Muito bem, vamos ver só se todos encerrados. Então, senhores, pauta totalmente cumprida. Agradeço mais uma vez ao doutor Galderiz por estar conosco, os demais integrantes da Câmara, doutor Rubens, doutor Odilo, representação, obrigada pelo trabalho, por mais essa semana. E então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 5 de maio de 2023 e vou pedir para o Jailson encerrar a gravação. Muito obrigada, viu, Jailson?